Olá! A gente sabe que o alfabeto da matemática são os números. Com eles, eu consigo contar coisas. Por exemplo, olhando para essa bolinha, eu posso contá-la. Uma bolinha, coloco o número 1. Se eu vejo o desenho de baixo, eu coloco 2, porque tem duas bolinhas. Agora, veja, tem uma barrinha. Só que agora eu vou ficar interessado em contar partes da barra. Olha o que eu vou fazer. Vou cortar essa barra, dividir essa barra ao meio. Então eu tenho uma barra com 2 pedaços. E vou pintar um pedaço. Sabe como a matemática escreve isso? Desse jeito, ó. Um tracinho e o número 2. O que significa isso? O 2 significa em quantas partes nós dividimos a barra. Como tem duas partes, tem o 2 aqui embaixo. O número 1 aqui em cima, ele representa a quantidade que a gente pintou. Como a gente pintou uma parte só, tem o número 1 ali. Outro exemplo. Suponha que essa barra eu corte em 4 pedaços iguais e eu pinte 2 pedaços. Como que a matemática vai escrever isso? 2, um tracinho e o número 4. O 4 representa o quê? A quantidade de partes que a gente cortou. E o número 2? A quantidade que a gente pintou. Mais um exemplo. Suponha que eu pegue a barra e corte em 5 pedaços iguais. Eu pinte 3. Como que a matemática vai escrever isso? 3, um tracinho e o 5. O 5 é a quantidade de partes totais da barra, tem 5 partezinhas, e o número 3, a quantidade que a gente pintou. Sabe como que a matemática, a gente não fala assim, ó, 3 tracinho 5. A gente fala assim, ó, 3 sobre 5 ou 3 quintos. São maneiras diferentes de falar. Mas o importante é você saber, quando você vê uma representação dessa, 3 e um tracinho 5, que a gente lê 3 sobre 5, significa que alguma coisa foi cortada em 5 partes e foi pintada 3. Ou num caso de um chocolate, por exemplo, seria um chocolate cortado em 5 pedacinhos e você comeu 3 pedacinhos. A barrinha pode aparecer de diversas maneiras. Por exemplo, olha só, essa barrinha, vamos supor que seja um chocolate. Você cortou o chocolate em 8 pedaços e suponha que você tenha comido 3. A matemática escreveria assim, o que você comeu. Ó. Cortou em 8, por isso que está o 8 embaixo, a quantidade que você dividiu. E o 3 seria a quantidade que você pintou ou a quantidade que você comeu. Como você poderia ler? 3 sobre 8 ou 3 oitavos. Então, o que a gente aprendeu até agora? Se você vê uma representação assim escrita, ó, 4 barrinha 10, ou você pode ler 4 sobre 10, o que significa? Um objeto que você cortou em 10 partes iguais, uma barra, por exemplo, você cortou em 10 pedacinhos, e você pintou 4, ou comeu 4. Agora, sabe como que a gente chama isso tudo? Esse 4 sobre 10? Isso é uma fração. Então, quando você vê uma representação assim, isso é uma fração. Outro exemplo. 6 sobre 20. O que significa? Que você pegou, cortou em 20 pedaços e pintou 6. Eu posso ler como? 6 sobre 20. E o que é isso? É uma fração. Agora vamos avançar um pouquinho. Vou pegar uma barra e cortar em 100 pedaços.
vou pintar 10. Como você escreveria a fração? Concorda que é assim? Cortei em 100, tenho 100 embaixo. Pintei 10, tenho 10 em cima. 10 sobre 100. Como você escreveria? Pegar uma barra, cortar em 100 e pintar 30. Concorda que é 30 sobre 100? Agora, essas frações que têm o 100 embaixo recebem um nome especial. As famosas porcentagens. Então, quando você ver uma fração que tem o 100 embaixo, significa que é uma porcentagem. Sabe como você pode ler isso? 10 por 100. 10%. Aquele do outro lado. 30 sobre 100 é 30%. Vamos fazer uma recapitulação? Quando você ouvir falar, por exemplo, 40%, olha, 40 por 100 significa 40 sobre 100. 40% é a mesma coisa de 40 sobre 100. Mas isso é uma fração. E o que significa isso? Você pegou alguma coisa, cortou em 100 partes e pegou 40. Ficou claro? Esse é o início de porcentagem. Dá para fazer muita coisa com ela, mas precisa entender esse começo primeiro. Espero que tenha gostado. Obrigado.